Meu nome é Alexandra. Desde a minha infância, eu era uma criança muito problemática, né? Eu tinha muito medo de escuro, eu ouvia vozes, né? Eu não conseguia entender o porquê de tanto medo que eu tinha, né? Eu era aquela criança que não queria que o dia acabasse, de tanto medo que eu tinha de escuro, medo da noite. Então isso se acompanhou comigo até a minha adolescência. Além desses problemas, eu também comecei a sentir um buraco dentro de mim, um vazio muito grande que me chegava a causar a falta de ar. Aí foi quando a gente tenta suprir os problemas da gente com as baladas, com as bebidas, com os amigos, né? E foi onde eu comecei a sair. Foi aqui onde a gente saía para o carnaval, para as baladas, bebia, usava droga. E nessa fase aqui de sair, de beber, foi quando eu conheci o meu esposo. Eu me casei aos 17 anos achando que tudo ia acabar. O meu medo ia acabar, aquele buraco ia acabar, aquela solidão ia acabar, mas ajuntou duas pessoas problemáticas, duas pessoas que bebiam, duas pessoas que viviam mergulhado em prostituição. Aí foi quando no início do nosso casamento ficamos desempregados. Tínhamos problemas financeiros, moramos várias famílias dentro de uma casa, onde eu tinha vontade até de comer uma banana e não tinha. E eu procurava muito emprego e eu e o meu esposo não conseguia. Eram várias pessoas dentro de uma casa e uma pessoa só sustentando várias pessoas. Então a gente tinha a privação de tudo. Eu e meu esposo era recém-casado e não tinha um lugar para dormir. A minha tia colocava a gente para dormir num quartinho onde ela vendia as coisas dela. Ela trabalhava como vendedora, ela tinha um quartinho e ela colocava eu e meu esposo para dormir lá porque a casa estava cheia. Não tínhamos nenhum lugar para dormir. E uma tia vendo o nosso sofrimento de procurar serviço e não encontrar, de ter problemas e não conseguir ver a solução disso, e a gente sempre com aquela tristeza, ela convidou a gente para vir na Igreja Universal. Aí eu comecei a ir. Foi onde eu comecei a ver os vários testemunhos que tinha dentro da igreja. Aí nos testemunhos me despertou. Me despertou assim, nossa, por que acontece na vida dessas pessoas e não acontece na minha vida, né? Aí eu falei, peraí, então tá faltando alguma coisa comigo. Isso foi o meu início de igreja, mas mesmo assim não levava muito sério. O meu fundo de poço foi quando eu vi o meu esposo indo embora de casa. Já antes disso, já havia agressões física, verbal, né? Às vezes por motivo bobo. Uma vez, eu me lembro até hoje que eu só fui dar uma carona para uma amiga de trabalho, eu cheguei em casa e ele me espancou. Nessa época eu falei assim, não é, mas eu estava indo na igreja com a minha tia, o senhor não fez nada, eu culpei a Deus, porque o meu marido estava indo embora de casa. Aí o que eu fiz? Voltei de novo para as baladas. Durante uma semana eu vi aquelas pessoas bebendo, usando droga, caindo. E na minha cabeça veio assim, é isso que você quer para você? Lembra que isso não mudou sua vida? Lembra que o buraco não saiu de dentro de você? Aí eu falei assim, me foi apresentado, eu vinha tantos testemunhos de tantas pessoas mudando, foi onde eu me agarrei na fé. Eu me ajoelhei no chão e falei para Deus, de hoje em diante, eu não quero mais ninguém na minha vida, eu quero o Senhor. Eu me lembro que eu entreguei tudo, eu decidi a me batizar nas águas, a perdoar. Meu esposo, depois de um tempo, voltou para casa. E eu tive que, de fato, perdoar ele para poder descer as águas, de fato, me limpar, né? Me arrepender de tudo.
Porque a gente sabe que quando a gente tem uma briga, uma agressão, as duas partes estão erradas, né? Então eu tive que me limpar de tudo para descer as águas, para poder ter de fato esse arrependimento, deixar essa velha vida para trás e começar tudo do zero. Foi onde que teve uma transformação de vida, até chegar o meu batismo com o Espírito Santo. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu me lembro até hoje, eu participava das reuniões de servo. E aí teve um dia que eu já fui pronta para essa reunião. Eu já fui pronta. Eu lembro que antes eu já me separava, levantava de madrugada, eu me separava. Eu estava já pronta. Eu fui à frente do altar, o pastor falou, vem na frente do altar, quem não tem o Espírito Santo? E eu era evangelista na época, mas não tinha o Espírito Santo. Aí foi quando eu me acheguei à frente do altar, falei para Deus que eu queria muito, que eu estava sedenta, eu estava me desfazendo de todo o meu eu para receber o Espírito dele. Foi quando Deus desceu. Eu me lembro até hoje que quando eu virei meu corpo, que eu olhei os obreiros da minha igreja, eu senti vontade de abraçar todos. Eu tive a certeza que o Espírito Santo tinha me selado, eu tive a certeza do Espírito Santo. Então não há um dia é melhor. A gente sabe que há alguns dias de felicidade, igual o nosso casamento, né? Mas o Espírito Santo, a gente sabe que não tem comparação, uma coisa que fica marcada pra gente. O Espírito Santo, ele deu o encaixe certinho a esse buraco que me causava até falta de ar. E tudo começou a ser transformado, tudo. O meu casamento foi restaurado. Hoje o meu marido é um grande homem de Deus. Para quem um dia, lá atrás, perdeu o marido, foi embora de casa, ele me espancou. Hoje é um grande homem de Deus, hoje é transformada. E não só isso, né? Eu conheci a fogueira santa. Eu sempre costumo dizer que fogueira santa é colocar lenha na fogueira. Por quê? Porque o fogo já está aceso e você se lança. Hoje eu tenho a vida financeira abençoada. Para quem tinha vontade de comer uma banana, não tinha dinheiro, não tinha condições, hoje eu e meu esposo já viajamos para vários países e Deus supriu tudo em nossa vida. E muito mais a gente crê que Ele fará. Mas porque houve uma entrega minha para Ele, eu fui construindo uma fé. Eu fui construindo, assim, eu fui caminhando com Jesus. Deus foi me ensinando a viver essa fé, como eu deveria viver essa fé. E a paz hoje não tem nada nesse mundo que pague. Então, só de você saber que você vai chegar em casa e tem seu marido lá, a gente junto, unido, feliz. Então, é só o Espírito Santo que pode trazer isso para nós.